Muito bem, estamos iniciando então mais uma aula. Boa noite a todos. Quero dizer a vocês que estou muito feliz de iniciar a aula de hoje. Preparei essa aula e vamos falar de um assunto que eu gosto muito de falar e muitas pessoas comentam, né? Principalmente nesta era, né? De pessoas na internet buscando desenvolvimento pessoal, onde a gente começa. E quando a gente fala de vencer obstáculos, muitas vezes as pessoas falam exatamente sobre crenças, né? E a gente ouve falar muito de crenças limitantes, nós ouvimos falar muito de crenças fortalecedoras, não é isso? Existem as crenças limitantes, as crenças fortalecedoras, e existem crenças que simplesmente são crenças. E hoje eu quero explorar junto com vocês um pouquinho, né, sobre essas crenças, sobre nós podemos utilizar elas, né, a nosso favor, ter resultados diferentes na nossa vida. É uma possibilidade, né, a gente ter mais escolhas, a gente ter mais liberdade na nossa vida, a partir do momento que a gente começa a se conhecer melhor e que a gente começa a trabalhar, né? Uma cliente me disse ontem: Nossa, Marcelo, eu me dou conta de que quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo coisas para trabalhar. É assim mesmo que funciona. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente percebe coisas nossas que a gente pode ser melhor, que a gente pode mudar. E isso são crenças também, né? Aquilo que eu acredito que eu faço, que tem que ser desse jeito, aquilo que eu acredito que pode ser diferente, aí eu busco uma mudança, né? Então, a ideia hoje é nós fazermos uma verificação dessas crenças. Eu vou convidá-los para alguns exercícios, né? Fazer alguns exercícios junto comigo. Vocês vão perceber ao longo desses exercícios quais são as crenças que se manifestam e como elas se manifestam. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Como é que as crenças se manifestam na nossa vida e como é que nós podemos, então, trabalhar essas crenças num nível inconsciente? Como é que a gente pode perceber essas crenças se manifestando? Então, hoje a gente vai ter a oportunidade aí de treinar bastante essa parte emocional. Muito bem. Então, para a gente iniciar aqui, quero dar as boas-vindas a todos, né, e começar a falar sobre crenças, né? O que são crenças, afinal de contas? A gente começa a ver muita gente falando sobre crenças, mude as suas crenças, destrua as suas crenças. Eu já ouvi isso, destrua as suas crenças. Mas, a bem da verdade, poucas pessoas falam o que é uma crença, certo? E o que é uma crença? Tão somente. Crença é algo que eu acredito. É algo que eu coloco como uma verdade na minha vida. Quando eu digo que determinada situação é assim, ou tem que ser assim, percebe? É quase como se eu colocasse uma regra. Olha que interessante. Toda vez que ele me traz flores, é porque ele me ama. Olha a regra que eu coloquei. Toda vez que toco o telefone, eu vou fazer uma venda. Olha a crença. Toda vez que as pessoas entram na sala de aula e deixam a câmera fechada, eu fico nervoso, eu fico inseguro. Olha a crença. Ou seja, quando eu tenho uma crença, quando eu trago uma crença, bem na verdade é uma regra que eu estou colocando. Crenças são regras. Ou seja, quais são as regras que você está colocando na tua vida que estão te limitando e quais são as regras que você está colocando na tua vida que estão te ajudando. Essa é a primeira coisa que eu quero propor a você se dar conta. Quais são as regras que você está colocando na sua vida? A pessoa que tem medo de dirigir, por exemplo, ela cria uma regra. Toda vez que eu entrar no carro, algo ruim vai acontecer. Toda vez que eu entrar no carro, vão rir de mim. Toda vez que eu entrar no carro, eu vou errar, eu vou passar vergonha. Crença. Agora, quando eu coloco que crenças são regras, de onde vêm essas regras? De onde eu trago essas crenças que me acompanham ao longo da minha vida? Toda e qualquer crença que eu traga comigo é um aprendizado. É uma regra aprendida. E se eu aprendi,
eu aprendi em algum momento. Aprendi em algum momento do passado, em algum momento da minha vida, eu aprendi que aquela regra tem que ser daquele jeito. E baseado naquilo que aconteceu lá no meu passado, eu começo a criar, a definir o meu futuro. Definir como as coisas são, definir como as coisas devem ser. E como é que as crenças se manifestam, então? Como é que as crenças se manifestam? Daqui a pouco eu vou convidá-los para a gente fazer um exercício, e nesse exercício a gente perceber. E aí você vai pegar algum objetivo que você tenha, né, para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses. Só pensar naquele objetivo que você tem. E pensar o quanto é para você confortável pensar nesse objetivo. Quando você pensa no teu sonho, no teu objetivo, para você é totalmente confortável ou tem algum desconforto? Quase como se tivesse uma barreira, algo te impedindo. E aí eu vou te ajudar a perceber como é que você faz para criar essa barreira, criar esse desconforto que está te impedindo de fazer o que você quer fazer, de atingir o teu objetivo. Essa é a ideia. Que a gente desenvolva aqui habilidades para investigar essas crenças, verificar a origem dessas crenças e, a partir daí, desenvolver novas crenças, novos modelos mentais, para que a gente possa transpor essas barreiras, transpor esses desafios. Pessoal, então eu quero que vocês pensem num desafio. Pensem num desafio que vocês têm. Tá? Um desafio aí para os próximos dias, para as próximas semanas, algo que seja importante para você. Eu vou te convidar para um exercício, tá? E nesse exercício eu quero que você feche os olhos, não agora, daqui a pouco, que você feche os olhos, busque uma posição confortável, certo? E a gente vai investigar como é que essas crenças se manifestam em você. O que é importante a gente se dar conta? Muitas vezes, né, e existe uma frase famosa na PNL, né, que é uma frase da Judith Delosier, ela diz o seguinte: as crenças elas não são lógicas. Presta atenção. As crenças não são lógicas. Não tem nenhuma lógica nas crenças. As crenças elas são psicológicas. Estão aqui. E mais do que isso, existe um pressuposto na programação neurolinguística que diz que corpo e mente formam um único sistema. Ou seja, se eu penso, se eu acredito em algo, o meu corpo vai ter uma resposta. Se eu coloco o meu corpo em determinada posição, a minha mente vai ter uma resposta. Por quê? Porque ambos fazem parte de um único sistema, corpo e mente. Quando eu mexo na minha mente, eu mexo no meu corpo. Quando eu mexo no meu corpo, eu mexo na minha mente. Então, olha que interessante. Baseado nisso, a gente percebe que as crenças, elas se manifestam muitas vezes no nosso corpo. As crenças são somáticas. Nós somatizamos as crenças. E na maioria das vezes, como é que essas crenças se manifestam? Ou é uma sensação na altura do peito, ou é uma sensação na altura do estômago, ou é uma sensação na altura da cabeça, na altura do pescoço. Ou seja, existem sinais no nosso corpo de quando uma crença está se manifestando. E na maioria das vezes esses sinais são desconfortáveis. Quando eu estou falando de uma crença que me limita, uma crença limitante que me impede de fazer o que eu quero fazer, é desconfortável quando eu entro em contato com essa crença. É desconfortável quando eu sinto as sensações no meu corpo que são decorrentes dessa crença. São respostas para essa crença. Então, é isso que eu quero que vocês percebam agora. No exercício que nós vamos fazer, que eu vou convidá-los agora, eu quero que vocês percebam, então, as crenças se manifestando. Talvez você sinta sensações no estômago, no peito, na garganta, na cabeça, não importa. O que importa é que você esteja atento, atenta e perceba o que está acontecendo com você. Tá bom? Podemos começar então? Tá tranquilo? Eu vou pedir então para você pensar
Um objetivo que você tem aí para os próximos dias, próximas semanas, os próximos tempos. E que esse é um desafio que você tem. E quando você pensa nesse desafio, eu vou pedir para você fechar os olhos, buscar uma posição confortável e respirar. A partir de agora, tão somente respirar. Isso, sinto o ar entrando, sinto o ar saindo e vai relaxando profundamente enquanto você ouve a minha voz. Muito bom. Presta atenção nos teus pés. Vai soltando e relaxando os pés. Presta atenção nas tuas pernas. Vai soltando e relaxando as pernas. Presta atenção nos teus braços. Vai soltando, relaxando os braços. Presta atenção nos teus ombros. Solta e relaxa. Presta atenção na cabeça, no pescoço. Isso, vai soltando e relaxando. Muito bom. Perceba as batidas do teu coração. Perceba a temperatura do teu corpo. Relaxa profundamente. E a partir de agora é como se você estivesse num caminho. Se coloca nesse caminho. Eu não quero que você se veja, eu quero que você esteja aí no caminho, dando um passo de cada vez, em direção ao teu objetivo, em direção àquilo que você deseja. Perceba agora o teu corpo, enquanto você vai em direção ao teu desafio. É totalmente confortável? Ou será que existe algum desconforto? Se existe algum desconforto, coloca a tua atenção nesse desconforto agora. Isso. Vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo. Ótimo. Perceba agora quais são as sensações. Perceba agora como é que está o teu corpo. Nesse momento, perceba o quanto o teu corpo vai responder a cada uma dessas perguntas. Você vai falar para você mesmo a seguinte frase e o teu corpo vai reagir, vai te dar uma resposta. Diga para você: eu posso. Eu posso. Perceba as sensações. Quanto é confortável ou desconfortável para você acreditar que você pode. Agora, diga a seguinte frase: eu consigo. Eu consigo. E vai percebendo como ressoa essa frase aí dentro de você. Eu consigo. Muito bom. Muito bem. Agora, você pode falar a terceira frase. Presta muita atenção. O quanto é confortável ou desconfortável para você. Eu mereço. Eu mereço. Perceba agora o quanto você acredita que você merece realizar esse objetivo. Muito bem. Você está indo muito bem. Vai percebendo se tem alguma crença agora se manifestando aí no teu corpo. Em qual parte do corpo ela se manifesta. E o quanto é confortável ou desconfortável
essa experiência para você? Muito bem. E quando de alguma forma você entender que já é suficiente, então eu convido você devagarzinho, sem pressa, dar uma boa respirada e vem voltando, vem retornando para o aqui e para o agora. Muito bem. Gostaria de saber como é que foi a experiência, se teve alguma sensação, alguma crença se manifestando. Qual dessas crenças bateu mais forte? A possibilidade, a capacidade, o merecimento. Como foi a experiência para vocês? O que foi possível observar é o sentimento de capacidade, ou melhor, incapacidade, né, que às vezes nos impede de conquistar aquilo que a gente realmente quer. Perfeito, perfeito. E aí, quando você se depara com essa crença de incapacidade, tem desconforto. Sim, Em alguma parte do corpo você percebeu mais forte? estômago. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, legal. Então percebam, né? As crenças elas se manifestam no nosso corpo. Quando a gente começa a perceber, né? Quais são essas crenças que se manifestam? Se são mais de capacidade, se são mais de possibilidade, né? Ou de merecimento. O que significa isso? Primeiro nível, eu acredito que não dá para fazer, eu não posso, não tem como, não é possível. E aí simplesmente eu não faço. Esse é o primeiro nível de crença. O segundo nível é um nível de capacidade, ou seja, até é possível. Eu sei que tem pessoas que conseguem, mas eu não consigo. Eu não sou capaz. Essa é uma crença de incapacidade. E existe também a crença de merecimento. Como é que é a crença de merecimento? É possível, eu até sou capaz, mas eu não mereço. Em algum nível do meu inconsciente tem uma parte lá dizendo que eu não mereço. E essa é a crença mais cruel, é a que mais destrói os nossos sonhos, né? Então, a ideia é que vocês possam perceber aí quais são as crenças que mais estão atrapalhando, né? E que a gente possa transpor essas crenças. Então, o que eu quero convidá-los agora? Convidá-los para um segundo exercício, tá? Nós teremos ao longo dessa noite, no total, 3 exercícios. Um deles nós já fizemos. E nós vamos agora para o segundo. O segundo exercício, eu quero que você perceba, mais do que perceba a tua crença. Perceba se essa crença que se manifesta, ela te impede, ela te bloqueia quando você vai percorrer o teu caminho em direção ao teu objetivo. Então, daqui a pouco eu vou pedir para você novamente fechar os olhos e eu vou pedir para você voltar não, eu vou pedir para você ir se colocar naquele caminho, aquele caminho que você estava e indo em direção ao teu objetivo. Então, você vai estar lá no teu caminho, caminhando em direção ao teu objetivo, ao teu sonho. E ao longo desse caminho, você vai perceber se existe alguma barreira, alguma crença te impedindo de chegar até lá, ou se é totalmente tranquilo para você percorrer esse caminho, tá bom? Então, vamos começar. Vou pedir para você buscar uma posição confortável, fechar os olhos, respirar fundo. Isso, muito bom, muito bem. Vai relaxando ao ouvir minha voz, percebendo o teu corpo. Isso, soltando todo o teu corpo. Percebe que, de alguma forma, a cada vez que você fecha os olhos, respira, ouve minha voz, vai ficando mais fácil, mais rápido para você se conectar com você profundamente. Então vai ouvindo minha voz,
percebendo o teu corpo. Isso, muito bom. E deixa a tua mente te levar agora lá para aquele caminho seu, onde você anda e segue em direção ao teu objetivo. Sim, tudo que você precisa fazer agora é perceber o teu corpo, enquanto você anda ao longo desse caminho. Perceba o quanto é confortável para você andar por esse caminho. Perceba o quanto você está aí onde você está, vendo, ouvindo, sentindo. Muito bem. Você está indo muito bem. Perceba agora se ainda existe alguma barreira, alguma crença que se manifeste aí no teu corpo e que te impeça de percorrer o teu caminho até o final. Ou se é totalmente confortável para você. Você vai saber estando aí agora. Tudo que você precisa fazer é perceber o teu corpo. E o teu corpo vai te dar todos os sinais que você precisa perceber. Ótimo, exatamente. Se ainda houver algum desconforto, experimente esse desconforto. Perceba como ele se manifesta. Perceba como ele te impede de chegar onde você quer chegar. Como ele te impede de chegar ao final do teu caminho. Muito bem, você está indo muito bem. Vai percebendo agora, vendo, ouvindo e sentindo. Ótimo. Até o momento em que você entender que é suficiente. E quando você entender que já é suficiente, eu convido você devagar, sem pressa, no teu tempo, que você possa vir retornando para o aqui e para o agora. Muito bem. Muito bem. Até aqui, pessoal. Tudo certo? Alguma crença se manifestando, alguma barreira, alguma coisa te impedindo de realizar o teu objetivo? A primeira etapa, então, foi uma etapa para a gente perceber a crença se manifestando. Essa segunda etapa, que nós fizemos agora, foi para verificar o quanto essa crença te impede de chegar no teu objetivo. Então, aquelas pessoas que conseguiram chegar até o final, ótimo, não tem nenhuma crença te atrapalhando nesse momento. Aquelas pessoas que ainda perceberam, né, a crença, ainda perceberam as sensações, agora a gente vai para a terceira etapa. E a terceira etapa é a etapa de transpor essa crença, é da gente buscar recursos para que a gente possa passar por essa crença de um outro jeito. Então, o que eu quero te convidar agora? Quero te convidar agora para perceber assim, tá bom, para quem fez tranquilo, eu sugiro ainda assim fazer essa terceira parte para reforçar, tá? Essa terceira parte ela vai ajudar também. Então, assim, para você pensar assim, tá bom, como é que eu quero estar diante desse desafio? Como é que eu quero estar para transpor essa barreira? Como é que eu quero ficar? E aí você já vai começar a pensar num estado emocional que vai te ajudar, um recurso. Que tipo de recurso emocional te ajudaria a lidar com esse desafio de um outro jeito? Te ajudaria a estar mais pronta para transpor esse desafio? Cada um vai ter o seu, mas eu quero que você pense nesse recurso. E eu vou pedir agora para você fechar os seus olhos, buscar uma posição confortável e respirar profundamente. Respirar profundamente ao ouvir minha voz e perceber o teu corpo. Isso, muito bom, muito bem. A partir de agora,
eu quero que você pense num momento em que você tinha esse recurso que você queria. Eu não sei que recurso emocional você escolheu. Talvez confiança, talvez segurança, talvez tranquilidade, talvez equilíbrio. Eu não sei. Cada um pede do seu jeito. Mas você sabe que tipo de recurso vai te ajudar. Tudo que você precisa fazer é pensar nesse recurso, nesse momento, quando você experimentou esse tipo de recurso. E se ao ouvir minha voz, perceber o teu corpo, respirar, você pode então deixar a tua mente te levar lá para esse momento quando você experimentou esses recursos. Eu não quero que você se veja nesse momento. Deixa a tua mente te levar para lá. É como se você estivesse aí agora, nesse momento. Muito bom. E estando aí onde você está, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo, vai experimentando agora esses recursos. Experimenta esses recursos dentro de você, no teu corpo. É como se você experimentasse agora, vendo, ouvindo e sentindo. Tudo que você está vendo, ouvindo e sentindo agora. Isso, muito bom. Você está indo muito bem. Deixa o que você está experimentando agora e que te ajuda a se espalhar por todo o teu corpo, tomando conta de você a partir de agora. E enquanto você está experimentando, tudo que você está experimentando, talvez você possa agora pensar numa imagem que representa tudo isso. Exatamente. E a partir de agora, toda vez que você lembrar dessa imagem, você vai experimentar. Experimentar isso que você está experimentando agora, do teu jeito, vendo, ouvindo, sentindo. Muito bom. Exatamente. E a partir de agora, você percebe o que você acredita nesse momento. Acredita sobre você, acredita sobre o mundo ao teu redor, acredita sobre o que você pode ou não fazer. Sim, talvez você perceba o que você acredita agora sobre quem é você. Quem é você nesse momento? Muito bom. Vai percebendo nesse momento que você se conecta com a tua essência, com quem você é, com a tua identidade. E na tua essência não há espaço para nada que possa te atrapalhar. Na tua essência há espaço apenas para a tua força, para os teus recursos, para tudo mais o que você experimenta agora e que te ajuda a cumprir a tua missão. Exatamente. Muito bem. Você está indo muito bem. E a partir de agora, vendo, ouvindo, sentindo tudo que você está vendo, ouvindo e sentindo, você pode se colocar novamente naquele caminho. Naquele caminho que você vai percorrer em direção ao teu sonho, em direção ao teu objetivo. Se coloca nesse caminho agora, com esses recursos. Isso. E a partir de agora, com todos os recursos que você está experimentando diante do teu caminho, você vai adiante. Dá um passo, depois outro. Exatamente. Perceba se nesse momento tem algo que possa te atrapalhar, que possa te impedir. Ou se você agora, com os recursos que você já tem, você já consegue transpor essa barreira, lidar com ela de um outro jeito. Exatamente. Muito bom.
Você está indo muito bem. Perceba agora aí nesse caminho os teus recursos, lembrando-se sempre de nunca se esquecer de se lembrar daquela imagem, aquela imagem que te ajuda a se conectar com os teus recursos e a vivenciar esses momentos do teu jeito, vendo, ouvindo, sentindo. Muito bem. Você está indo muito bem. E a partir de agora, chegando no final desse desafio, perceba os resultados que você tem. Perceba o quanto você gosta dos teus resultados. Isso. Muito bem. E a partir de agora, trazendo com você essa nova versão sua, capaz de lidar com os teus desafios, capaz de vivenciar de um outro jeito os teus estados emocionais. Você vai trazendo com você esses aprendizados. E quando você entender de alguma forma, entender que você já vivenciou o suficiente, eu convido você devagarzinho, sem pressa, que você venha retornando para aqui e para agora. Muito bem. Como fomos, pessoal? Por favor, não me deixem só, me deem feedback. Como é que foi a experiência para vocês? Deu para experimentar? Como é que foi vivenciar esse caminho nessa última etapa? Agora foi possível, foi sensacional. Boa. Conseguiu encontrar os teus recursos, Jorge? Sim, Muito bom. E conseguiu transpor essa barreira? sim, teve, né, os obstáculos no caminho, mas foi possível. Perfeito, perfeito, perfeito. Obstáculos existirão, né? Sim, sim. O nosso papel é reunir forças para vencer esses obstáculos. Isso aí. Muito E foi bom, possível. muito bom. Que legal, que Obrigada. legal. Muito bom, muito bom. A ideia é essa, a ideia é que a gente possa perceber essas crenças, né, se manifestando no nosso corpo, e elas se manifestam, né, de uma forma bem inconsciente mesmo, né? Então, o primeiro ponto é sempre a gente perceber o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa, né, tomar consciência, né, minimamente. O segundo ponto, então, né, a gente verificar o quanto essas crenças estão nos atrapalhando, né, nos nossos dias. E a terceira etapa, então, reunir recursos para transpor, né, essas crenças e que a gente possa, então, superá-las, passar por elas e ser livres, né? O ser humano é feito para ser livre e não para ficar vivendo nas próprias regras que nos limitam, né? A ideia é que a gente tenha liberdade. Muito bem, muito bem. Pessoal, o que eu queria trazer para vocês, né, sobre crenças, para que a gente possa refletir, perceber, era isso, né, o quanto essas crenças se manifestam no nosso corpo e a gente muitas vezes nem percebe elas, né? Ao mesmo tempo, a nossa possibilidade de perceber essas crenças, de trabalhar elas, né, a nível inconsciente e buscar novos recursos, então, para que a gente possa se libertar e ter uma vida melhor.